Bem-vindos ao canal Café com Livros. Meu nome é Luísio e hoje eu vou falar sobre essa obra aqui, A Última Tentação de Cristo, de Nikos Kazantzakis. É um autor grego, nasceu na ilha de Creta, conheceu vários conflitos nessa região. Essa região teve muitos conflitos no início do século XX. Ele viajou pela Europa, esteve na Guerra Civil Espanhola, enfim, acabou participando da ascensão de vários regimes brutais na Europa. Ele ficou por dentro dessa situação, esteve presente em algumas situações. Isso influenciou muito a obra dele, influenciou muito ele. Ele ficou bastante atormentado com isso. Então, um homem atormentado, em busca de respostas para essa situação. Tá? Ele teve uma influência muito grande de Nietzsche, o Zaratustra, assim falou Zaratustra. Quando a gente lê essa obra aqui, a gente percebe vários elementos presentes nessa obra que remetem ao Zaratustra de Nietzsche. Principalmente 3 pontos aqui me chamam muita atenção no Assim Falou Zaratustra, que estariam aqui bastante representados, que é uma serpente, a águia e o abismo. A maneira que ele trata isso aqui, envolvendo as personagens, remete muito ao Zaratustra de Nietzsche. Eu não sei se vocês já leram, se não leram, é uma obra que talvez eu até fale num próximo vídeo. Bem, nós temos aqui uma ficção do Evangelho. É uma obra de ficção, então tem elementos aqui que foram polêmicos, causou uma certa polêmica. A maior polêmica foi do filme. Tem um filme, eu não vi o filme, mas o filme na época causou muito mais polêmica do livro. O livro é mais desconhecido do que o filme. Mas não tem nada de grosseiro, não tem nada de tacanho aqui nessa obra. Pode soar ofensivo para pessoas mais sensíveis, mais religiosas, mas não tem nada de grosseiro. Eu vejo hoje algumas críticas à religião. A gente vive numa democracia, a liberdade de expressão é muito importante, tem que ser garantida, mas eu vejo críticas muito grosseiras, de muito mau gosto, e não é o caso dessa obra. E críticas que eu vejo aí em alguns quadros, alguns programas, alguns vídeos de humor, que, sinceridade, o mau gosto é assim, absurdo. Mas enfim, como eu disse para vocês, a gente vive numa democracia e a liberdade de expressão está aí para isso, basta que a gente não veja. Não é o caso dessa obra, aqui não tem esse mau gosto. É um homem que vai retratar as personagens do Evangelho, e personagens muito intensos, com a humanidade muito intensa, com muitas dúvidas, muitas fraquezas, muitas angústias, muitos medos, indecisão, sem saber o que fazer em vários momentos. Inclusive, o próprio Cristo aqui participa disso desde o início. A grande dúvida dele é se ele realmente é o Filho de Deus. Isso aqui também foi um pouco polêmico. Ele tem essa dúvida, ele não acredita que seja o Filho de Deus. No início da obra a gente percebe isso. Ele não acredita que é o Filho de Deus, mas algumas coisas diferentes acontecem ao redor dele. Então todas as pessoas têm uma percepção diferente dele desde muito tempo. Isso chama a atenção logo no início da obra, mas ele ainda não se aceita como um Filho de Deus. Ao longo aqui da obra é que ele acaba aceitando esse papel. Ele fica muito dividido entre ser humano e ser Deus. Para o autor, isso para ele é uma expressão máxima da divisão que existe dentro de cada homem entre o espírito e a carne. Ele potencializa essa divisão, essa agonia, essa angústia que cada homem carrega das coisas do espírito e das coisas da carne. Ele chama muita atenção para as coisas da carne aqui, para o ser homem, ser humano, que ele diz que a sensualidade é uma característica muito forte do ser humano. A sensualidade em que sentido? No sentido dos gostos, dos cheiros, dos sabores, dos prazeres, no sentido geral. O homem o ser humano é uma questão de experimentar o sórdido e o sublime ao mesmo tempo. Isso divide muito o homem, porque isso é inerente ao homem. O sórdido e o sublime. Isso é a humanidade. E a grande tentação de Cristo aqui, que é a última tentação, no caso, é ser humano. Quem ler a obra, quem tiver a oportunidade de ler a obra, vai ver que essa grande tentação que Cristo sofre é a tentação de ser humano, de tornar-se humano e renegar a parte divina, porque ele seria homem e Deus, e a grande tentação é essa. Mas antes, só
uma colocação, esse autor foi muito influenciado pelo filósofo Nietzsche. E aqui, quem conhece a obra Assim Falou Zaratustra, percebe aqui vários elementos do Zaratustra aqui. Principalmente quando ele aborda de forma simbólica a serpente, a águia e o abismo. Quem lê o Zaratustra vai perceber essas referências bem fortes aqui na obra dele, porque ele tem essa influência, ele reconhece essa influência, então ele foi muito influenciado por Nietzsche. A influência de Nietzsche repercute muito na obra do Nikos. Bem, o que seria a última tentação de Cristo que causou muita polêmica? A última tentação de Cristo, já na cruz, ele já está na cruz, já foi condenado, ele já aceita essa divindade dele, e aí ele vai traçar essa história de forma ficcional, ele vai abordar isso aqui, com essas personagens ambíguas, divididas, fracas, com medo, inseguras, tudo muito humano. A única personagem que é mais convicta, com menos dúvidas, mais certezas aqui, é o Judas. Mas o Judas aqui não aparece como um traidor que vendeu Cristo pelas 30 moedas, não. Ele tem uma outra abordagem também, mas é a figura mais convicta, com mais certeza que aparece nessa obra. Bem, voltando à questão, o que é a última tentação de Cristo? A última tentação de Cristo é que na cruz, à beira da morte, ele fica tentado a que um anjo o tirasse dali, não consumasse a morte, e ele tivesse uma vida normal. Encontrasse uma mulher, se casasse, tivesse filhos, netos, trabalhasse como um carpinteiro, cuidando das obras dele, ganhando o pão dele, vivendo uma vida. E me chama a atenção também essa tentação, porque é uma tentação que a maior parte dos homens repele como uma coisa extremamente tediosa. E ele, a grande tentação dele aqui, na obra ficcional, como eu disse para vocês, é tornar-se homem, ter uma vida como um homem normal. Essa seria a grande tentação. Outra coisa é o seguinte, ele se casa com uma mulher, né? Isso é que tem mais problemas aqui, que causou mais polêmica, porque o casamento ele é consumado. Não tem nada grosseiro, não tem nada vulgar nessas descrições. Isso aí, quem quiser ler pode ficar tranquilo. É uma obra completamente, pode ser para menores. Outra coisa que nós temos, que eu posso falar para vocês, é que muita gente pensa que ele se casa com Maria Madalena, mas não é com Maria Madalena que ele se casa. Ele se casa com outra personagem da história bíblica, e quem quiser descobrir, leia, que vocês vão saber com quem que ele se casa, e tem vários filhos, vários netos, mas aí já é a parte final da obra, uns 5 ou 6 capítulos, e é como se ele estivesse numa realidade paralela, porque a gente percebe que aquilo ali é apenas um sonho que ele está tendo, é a última tentação exatamente, porque aí no final consuma-se a morte dele na cruz. É uma obra bastante interessante. No início eu senti uma dificuldade de seguir na leitura, ela é uma obra mais difícil, mas não fez muito meu gosto no início não, mas insistindo nos capítulos a gente vai tomando gosto pela história e vale muito a pena ler. Recomendo muito para vocês, um abraço a todos e até o próximo vídeo.